eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. No capítulo 1, versículo 3, em Apocalipse mesmo, diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, os bem-aventurados que lê, os que ouvem, os que guardam. Os que guardam são os que praticam. São os que praticam. E a Bíblia depois em Efésios vai falar para a gente não ser insensato, mas procurar saber qual é a vontade do Senhor. Então, os sábios em Cristo querem saber a vontade do Senhor. Escuta, lê, escuta e guarda. Quem são os bem-aventurados? Esses. Amém? E bem-aventurado é mais do que feliz. Então, está completamente fora da felicidade, da alegria que tem nesse mundo. É algo que vem de Deus. Então, está muito acima. São pessoas que estão com intimidade com Deus agora. Amém? Sai da atmosfera terrena, aquela passageira. É muito mais do que o sentimento terreno. Amém? Graças a Deus. O que? A Bíblia. A Bíblia não me dá o direito, a direito a homem nenhum, de estabelecer regras, justiça própria. Jesus chegou, falou qual era, revelou o meu estado, o nosso estado, e disse que ele estava reconciliando, o Espírito Santo diz que ele estava reconciliando consigo o mundo, um mundo separado, perdido dele. E ele revela o que acontece depois que eu conheço Deus por intermédio dele. E tem que ser assim. Isso é sã doutrina que a Bíblia fala para Timóteo, o Espírito Santo fala para Timóteo, fala para todos eles. O apóstolo Paulo fala que a gente não falsifica a palavra de Deus. Amém? Porque se falsificar, não vai acontecer nada na alma. Não acontece nada. Com mentira, se ainda tiver mentira aqui, se eu estiver escutando mentira ou vivendo mentira, é impossível ter comunhão com Deus da verdade. Não tem como, querido, não tem pacto com o diabo. Porque o pai da mentira é o diabo. Todo engano é do diabo. E Jesus não tem pacto com o diabo. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o negam com suas obras. Amém? Então a Bíblia está aqui, a revelação para a gente, ele trabalha em nosso ser para a gente passar a amar essa palavra, para a gente amar Jesus, porque tudo é Jesus. Amém, irmão? Tudo é o que nós precisávamos se encontra em Cristo. Moisés fugiu do Egito pela fé. A Bíblia diz que ele fugiu do Egito pela fé, não temendo a ira de Faraó, mas fugiu pela fé, porque a Bíblia diz que ele fez isso porque estava Moisés não temendo Faraó, não temendo, sabia que podia, mas não teve medo de nada. A Bíblia diz o porquê. Porque pela fé Moisés já estava enxergando o invisível. Moisés estava já enxergando Deus, já estava enxergando que tinha solução. Amém? E
Em Cristo Jesus, o papel do Espírito Santo e a obra de Deus é levar todos aqueles perdidos da terra, esquecer o Egito e já enxergar o invisível. Se Moisés fez isso, e nós? Amém? Mas o Espírito Santo fala para a igreja de Coríntios, fala assim: Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo, não imputando neles o pecado. E agora nós rogamos da parte de Cristo, fala com a igreja de Coríntios, que se reconcilie com Deus. A igreja de Coríntios estava separada de Deus, carnais. Isso é doutrina, isso é a Bíblia que revela. O líder se apresenta para falar isso com a igreja, é bíblico. É bíblico. O Espírito Santo usou João para falar para a igreja de Laodiceia que vocês pensam que eu estou aí dentro, mas eu estou do lado de fora, se arrependam. Isso é doutrina. Isso é sã doutrina. Isso é sã doutrina. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo fala para a igreja de Sardes, ó, você tem nome que está vivo, mas tu está morto. Isso é doutrina. Amém? Judas vai falar da salvação comum, mas fala, ó, é necessário falar de outro assunto. Tem homens mentirosos, aí começa a revelar, enganando, porque não dá para ser salvo na mentira. Amém? E Jesus veio para o quê? Quando fala de Cristo, nós falamos da sã doutrina. Jesus, falando de Jesus, amém, irmão? E tem que ser. Falar de Jesus, o culto foi para o diabo. Amém? Se não falar de Jesus, o culto está sendo prestado para o diabo. Sob a influência dele, o espírito do erro. Amém? Porque ele não quer que a gente se aproxime daquele que cura, salva e liberta. Claro que ele não quer, ele vai trabalhar para me manter distante desse ser. Amém? E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, o ensinamento dele. Por quê? Porque a sua palavra era com autoridade. Amém? Com autoridade, então os outros não. A dos outros não, porque ficava numa atmosfera terrena. Não tinha o peso do céu, não tinha o peso da santidade de Deus, não confrontava as consciências, porque a palavra da autoridade que vem da boca de Jesus é uma palavra que transforma um carnal num homem santo de Deus, e manda ele abandonar a velha criatura, diz que ele não presta. A sã doutrina diz que tem que se arrepender, que está levando uma vida inútil, confronta a consciência, para quê? Tem que nascer de novo, e fala que por que tem que nascer de novo? A palavra de Jesus, a sã doutrina é isso, tem que se arrepender, amém? Fala que o estilo de vida que se encontra vai levar eles para o inferno, então, e falava e provava isso com a vida. O estilo de vida dele revelava quem estava falando. Não era como os escribas e fariseus, só coisas da terra. A santidade de Deus estava em cada palavra que Jesus falava, porque ele é a imagem do Deus invisível. Amém? A Bíblia diz que não vos conformeis com este mundo. Falando para um povo que antes vivia totalmente conforme a este mundo. Agora o Espírito Santo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo que aconteceu na mente de vocês. Amém? Vai se moldando a imagem do Senhor Jesus, vai se conformando à imagem dele, esse mundo não mais. Amém? O Espírito Santo fala isso. Isso é a sã doutrina. Que nos últimos dias iam homens que iam falsificar a palavra,
amantes de si mesmo. Mas o Espírito Santo fala, Timóteo, você não, Timóteo, fica firme na doutrina, porque só assim tu vai salvar tanto a ti. Aí tem que trazer isso porque é a Bíblia que diz, é mesmo? A Bíblia diz, mas você fica firme na doutrina, porque só assim tu vai salvar a tua alma e salvar os que te ouvem. Só assim. Irmão, se uma vez salvo, salvo para sempre, perseverança do santo, essa advertência é absurda, nem precisava. Mas está mandando eu ficar firme nela até eu morrer? E está mandando que é só assim que eu vou me salvar e salvar os que me ouvem? Se já tivesse tudo garantido para a minha vida, 20 anos já firme na palavra de Deus, para que essa advertência para mim? Mas Jesus não brinca. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eu sei que Ele me deu. Eu tenho que guardar. Lembra-te, pois, dos que têm recebido e ouvido e guardam, e arrepende-se. E se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, amém? Vigia. Está mandando a vigiar. Porque a qualquer momento ele pode, no momento que eu estiver conversando, sabe, não interessa com quem. Eu posso vir sobre ti como um ladrão. Eu posso vir sobre a tua vida quando tu estiver dando vazão à tua carne. Isso aqui é Bíblia. E eu não posso viver como se isso aqui não tivesse. Ele mandou vigiar. Porque bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que sabe o que Ele já fez. Sabe o que Ele já fez? Já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já fez isso. Porque eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, Ele já me deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele já me deu. E a Bíblia diz que nós já sabemos da graça que há em Cristo Jesus. O que é que Ele fez? O que é que Ele fez? A Bíblia diz em Coríntios. Ele já fez, tu sabe quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por causa dele. Mas mesmo assim nós sabemos que ele é isso tudo. Mas tu sabe que ele se fez pobre, nasceu numa manjedoura, nasceu como um ninguém, viveu como um ninguém a respeito das riquezas desse mundo. Nasceu como um homem pobre e rico em glória e poder. Ele é Deus eterno, Ele é cheio de majestade, mas olha o que Ele se transformou para que nós pudéssemos ficar ricos. Rico em fé, rico com a presença do Teu Santo Espírito, rico com o amor dEle, rico com a nova vida que Ele dá. Ele se fez isso tudo para que nós pudéssemos sermos ricos. Que riquezas são essas? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Ele já fez isso, já me deu. Eu fui preenchido com essas bênçãos espirituais pela fé. Porque eu tenho aquele que dá isso. Pela fé eu tenho isso. É promessa dele. E ele diz aqui numa igreja que você sem força nenhuma, aos olhos humanos tu não tinha força nenhuma, mas tu guardaste a minha palavra. E ele diz, vou te guardar na hora da tentação que vai vir sobre o mundo. Tu vai pisar na cabeça
é linguagem figurada. Tu vai pisar na cabeça daqueles que dizem são judeus, mas não são mentirosos, são sinagogas de Satanás, e eu vou te guardar. Aí tem uma palavra que é: eu te amo. Eu te amo. Quem foi Deus? Porque tu guardaste a minha palavra, eu vou te guardar, porque eu te amo. Amém? Porque eu te dei minhas bênçãos espirituais, eu te dei minha palavra e tu guardou ela. O que eu te dei, tu não desperdiçou. Isso é Bíblia, isso é doutrina do Senhor. Amém? Para nossas vidas. Quem crê verá essa glória. Essa glória. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala que todo sofrimento que ele estava passando, Bíblia, doutrina do Espírito Santo, todo sofrimento que ele estava passando, ele desfrutou também do consolo. E ensinou a igreja, esse sofrimento que nós estamos passando, nós experimentamos o consolo também. E nós experimentamos o consolo para consolar também os que vão sofrer depois ou que estão sofrendo. Com o mesmo consolo que nós estamos consolados, vamos consolar os que estão passando pela mesma tribulação. Então, a tribulação, seja lá o consolo, é tudo obra de Deus para ninguém sentir sozinho. Porque nós carregamos o sofrimento de Cristo em nosso corpo. Nós carregamos para que a ressurreição dele, a nova vida dele, também se manifeste em nós. Então, participamos das aflições, mas também participamos da ressurreição. Aí o corpo, quando eu boto na balança o peso do sofrimento e o peso da glória que há de vir, aí eu vejo que as leves, momentâneas aflições do presente século não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. Isso são os líderes do Senhor, que não ficam ricos. Eles participam das aflições de Cristo. Eles pensam que a vida de piedade é fonte de lucro. Líder nenhum fica rico com o Evangelho. Estão mentindo. E homens de Deus e mulheres de Deus, nenhuma na terra passa abatido sem sofrer por ele. Doutrina do Senhor. No mundo vai ter, por causa do meu nome. Porque me mataram, vocês vão passar abatido, não vai acontecer nada com vocês. Bem-aventurados são os servos, quando o seu Senhor voltar, estiver fazendo assim. Assim guardando a... Então, todo comentário teu, se tu quer discutir com a Bíblia, se tu quer ficar só em questões que não te levam para lugar nenhum, o Senhor Jesus disse que existe só um grupo que é um bem-aventurado. Se quando ele voltar, estiver fazendo assim. Fazendo o quê? Guardando, revelando essa nova vida. Revelando as bênçãos espirituais que ele deu. Guarda o que tem, revela, para que ninguém tome. Então, tu vai perder a tua salvação, tu vai para o inferno, se você não se render à minha palavra. É Bíblia. Bem-aventurados são aqueles que quando o seu Senhor voltar, opa, já está falando que ele é meu? Se ele é meu Senhor, é claro que eu vou estar fazendo assim. Quem não estiver fazendo assim, ele não é o Senhor. Amém? Porque ele é Salvador e Senhor. Ele já deu, aqueles que têm fé em Jesus, vai para os pés dele, vai para cultuar ele, para aprimorar a vida espiritual, para viver melhor para ele aqui nessa terra. Lá em casa, no trabalho, a Bíblia diz que agora eu sou servo do Senhor.
Eu vou receber a herança de Jesus. Não vou receber herança de instituição nenhuma. Não vou receber herança de homem nenhum da terra. Ninguém pode me dar a herança. Quem vai dar é Jesus. É o que diz a Bíblia. Bíblia não é Calvino, não é Armínio, é Jesus. Ele não deixou nada para mim brigar. Ele deixou isso aqui para mim me render e amá-lo. Brigar com a mentira que não me leva para Ele. Defender a verdade dEle. Tem que ser aquilo que edifica. Tem vírus. Outro dia eu vi o filme do Wolverine. E eu vejo o filme, meus irmãos, vejo o filme todinho pensando em Jesus, tá? Para fazer uma aplicação. Porque a Bíblia diz que tudo é puro para os puros, mas os infiéis, os incrédulos, tudo é impuro. Aí não vê, não. Tu ainda não chegou aí, não vê. Porque para o puro tudo é impuro, tudo é puro. Não me domina. Eu consigo olhar com os olhos de Jesus, para depois fazer uma aplicação como vai ser feita agora. Wolverine imortal. Mas depois ele se torna mortal e ele sente que está morrendo. Aí ele vai para um aparelho. Hoje é como é que é o nome daquele aparelho? Já esqueci. Ó. Ressonância. A ressonância lá nele. Aí ele enxerga um bicho nojento, cheio de perna no coração dele, matando ele. Por isso que ele ficou mortal. Aí ele rasga aqui e mete a mão e arranca o bicho e mata. Aí na mesma hora ele desmaia, mas a cicatriz vai. Aí ele respira de novo e se torna imortal. O Espírito Santo tira o bicho da alma. Com essa espada que faz o corte, Jesus puxa. Se torna, mora com ele eternamente. A mentira é o bicho. O diabo é o bicho. O engano é o bicho. E ele não deixa ninguém enganado. Amém? Resultado: Wolverine depois venceu os inimigos. Com Jesus, todos os inimigos são vencidos. Aqui. Porque ele venceu todos. Amém? E por isso que tem que ser só Ele. Nós pregamos a Cristo, não falsificamos a palavra de Deus. Senão não há reconciliação, senão não há um comprometimento puro com o Senhor. Porque eu creio que Ele pode me pegar de surpresa a qualquer momento. Qualquer momento da minha vida, Ele disse que vai vir, como Ele falou, a fé me diz que Ele vai vir como um ladrão, que ninguém vai estar esperando, mas tem um povo que vai estar fazendo assim. Amém? E isso é a sã doutrina, os que nasceram de novo, os que foram convertidos de verdade, que passaram a amar, gosta de ler a palavra, gosta de ouvir, não interessa que está sendo exortado ou não, gosta, porque está sendo revelado o amor do Pai, e pratica. Bem-aventurados só esses que a Bíblia diz, e o Espírito Santo ia revelar toda a verdade, estão ignorando isso, que o Espírito Santo ia revelar toda a verdade, afirmação, ele vai revelar toda a verdade e vai guiar vocês em toda a verdade. Está na Bíblia. A verdade revelada pelo Espírito e o poder dele em mim, para que o poder seja de Deus e não de nós. Porque Deus que disse que a luz ia resplandecer nas trevas. Opa, então eu era trevas. Vai resplandecer aonde? Nas trevas.
é que resplandeceu em nossos corações. Ele agora era treva, mas agora em Cristo, luz no Senhor. Não tem mais trevas. E quem me segue não anda mais em trevas. Porque meu Pai teve um plano antes da fundação do mundo, e o plano do meu Pai não pode ser frustrado. Não é muito fácil falar isso, que nada impede Deus, né? O plano de Deus não pode ser frustrado. Já escutaram isso? Mas para quê? Não pode mesmo. Quem crê será salvo. Quem não crê vai para o inferno. Não pode ser frustrado. E quem crê, ele diz como vive essa fé. Na sã doutrina. Guarda a sã doutrina. Porque tem uns mentirosos nos últimos dias, enganadores. Aí eu posso meter o malho nos enganadores, mas viver como um enganador. Dizendo que conheço, mas a minha busca durante a semana, eu nego esse conhecimento que eu falo. Amém? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse bendito, o que nós temos que fazer, irmão? Bendito seja, bendito seja. Ler assim, passar, só vou revelar que na escola eu aprendi a ler. Não, aqui com o Espírito, não. Com o Espírito na alma, não. Ele não permite eu ler assim, o Espírito. Ele está aqui para fazer assim, ó, ler. Aí eu leio, mergulha. Mergulha nesse oceano. Então, bendito seja quando? Aqui agora. Aqui é para eu revelar a bondade de Deus, falar que bendito seja Deus, bendito seja fulano. Não, bendito seja Deus. A glória é dele, amém? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, olha o que ele fez, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí você presta atenção nisso, para você olhar para a tua vida e olhar para as ministrações que vocês têm ouvido. Se esse mundo espiritual está sendo colocado para a igreja, esse mundo, eu já vou para o cultuar, já revelando que recebi essas bênçãos, ou ainda vou como um mendigo, um desgraçado, que não recebi nada espiritual, e na verdade eu só estou indo buscar fortalecimento, socorro das coisas terrena, temporal e passageira. Eu vou prestar um culto totalmente diferente da carnalidade, porque o que ele já me deu? Amém? Então eu vou com essas bênçãos na minha alma. E se eu sentir, se for revelado que eu não estou com essas bênçãos espirituais, acredite, Deus continua amando a humanidade. E disse que eu faço parte dos embaixadores de Deus, que diz assim para qualquer um: reconcilie com Deus. Essa é a mensagem a todos os homens. Sabendo do temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Essa fé aqui. Amém? Então, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também, outra bênção, nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Para quê? Nos elegeu no mundo, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? O propósito foi gerado fé em mim. Olha o propósito de Deus, antes da fundação do mundo. O propósito é ele pegar aquele carcereiro que ia crer, mentiroso, leviano, que já revólver na mão, já roubei também, não com revólver na mão,
mas já usei. Começa a pensar no que tu já fez. Aqui, pensamentos podres. Ele me viu que eu ia crer, aí ele disse que ele me salvou e eu. Olha o que ia acontecer com um miserável que ia crer, santo, irrepreensível. Amém? Glória a Deus. Eu só tenho que, com a minha vida, bendito seja Deus. Amém? Porque eu recebi. E os planos dele não podem ser frustrados. Quem crê está aqui. Quantas discussões vocês já ouviram, já escutaram? Confusão, dizendo que não tem como ser santo. Quem criou esse inferno? O diabo. Porque a Bíblia diz o contrário. Amém? O que vale é a sã doutrina. A sã doutrina, essa doutrina aqui salva mesmo. Agora, se eu falsificar ou misturar, não leva ninguém para o céu, leva para o inferno. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, diante dele não tem como, tem que ser assim. Amém? Tomando atitudes, praticando palavras que revelem que eu sou santo e sou irrepreensível. Amém? Agora, aconteceu algo, vai se sentir muito mal e vai pedir socorro. Com um santo, se acontecer alguma coisa errada, ele quase morre. Porque ele não quer trair mais o que salvou ele. Aí ele vai para os pés de quem pode salvar, quem pode ajudar. Não passa batido não, mas não passa mesmo. Quase morre de arrependimento. Amém? E a Bíblia diz isso. Porém, não peca mais. Porém, se não pega um revólver e dá um tiro na cabeça, não. Não se mata. Ainda tem alguém que pode consolar a gente, perdoar a gente. Amém? Também está escrito. E você que é espiritual, encaminhai o que passou por isso com o espírito de mansidão, para que não seja também tentado. Amém? Está tudo escrito, é sã doutrina. E é a sã doutrina. Amém? Glória a Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tudo isso para quê? Para louvor e glória da sua graça. Olha para que é a graça. Você passa a ser isso tudo, a um ser espetacular, na mão de Deus, vivendo isso, todo o propósito de Deus para eu ser isso. Amém? Para eu ser isso, agora o 6, para louvor e glória da sua graça, porque nós não merecíamos isso. A graça dele é que faz isso, o poder é dele, a manifestação é dele, tudo é ele. Então a graça vai ser magnificada, exaltada, não para mim continuar vivendo uma vida miserável, mas vivendo como ele determinou, o plano dele, e a graça dele vai ser exaltada, e com isso Deus vai ser revelado. Bendito seja Deus, vamos revelar para todo mundo, é ele que fez isso. Amém? Testemunhas do Senhor, mas só com a sã doutrina, só com a palavra pura, não falsificando a palavra, porque se misturar não dá para crescer. Amém? Então, de jeito nenhum, a Bíblia diz, ai daquele que acrescentar, isso é, pregando ou vivendo. Eu escuto a sã doutrina, eu sou bem-aventurado se eu guardar. Então, se eu guardar, eu vou revelar o que eu escutei. Vou revelar a nova vida, a palavra.
Amém? Não tem mais espaço mais para nada. Todo aquele que prevarica, vai além, sai da sã doutrina e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, então, irmão, até a confusão que eu posso falar uma coisa, o irmão pode falar outra, e a gente andar por dois caminhos, isso está fora da Bíblia. A sã doutrina não permite isso. Quem tem o Espírito só anda num caminho. Toda confusão é do inferno. Os homens causam contenda, porque a Bíblia diz, são sensuais, não têm o Espírito. Toda confusão criada, eu aprendi com o pastor Rubem, ele falou, Mário, tudo que trouxe confusão para a igreja não é de Deus. Eu abracei isso. Não traz confusão, quer dizer, é de Deus. Me faz amar cada vez mais a Deus, ao próximo, e eu passo a amar cada vez mais essa palavra. Amém? Ser fiel até a morte. Como é que eu vou ser fiel vivendo em dois caminhos, três? E dar-te-ei a coroa da vida, que está reservada, Timóteo, que está reservada não somente para mim, mas também para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Como é que nós revelamos que amamos a vinda do Senhor, irmão? É claro, porque se Ele é Senhor, a vinda do Senhor, eu passei a amá-lo e creio piamente que Ele vai voltar e levar a igreja. Então eu amo quando fala da vinda dEle e que eu posso morar com Ele agora. Eu amo essa palavra porque está escrito. É sã doutrina. E em nome de Jesus, essas bênçãos da sã doutrina que nós recebemos, não podemos viver como mendigos espirituais na presença desse Deus que a Bíblia diz que Ele me enriqueceu. Eu estou rico. Amém? A Bíblia diz que eu estou rico. Eu tenho que revelar que estou rico. Revelando que estou durinho, pobre, na miséria em relação a esse mundo. Não revelo mais nada desse mundo. Estou pobrezinho, não tenho nada. Agora, quando as regiões celestiais revelam que é rico. Amém? Não, isso não está na minha vida ainda e não aconteceu para nós hoje e para quem vai escutar. O Senhor Jesus continua falando, o apóstolo Paulo falou, se reconcilie com Deus. Ainda está em tempo, o tempo está próximo. Já Ele vai levar a igreja dele. Não falta nada para ele levar a igreja dele. Nada. E quem permanecer na incredulidade, a Bíblia diz, eu posso vir sobre ti como um ladrão. Para quem está na incredulidade não se submete. Ele fala que ele pode vir como um ladrão. Para essas pessoas, não estão esperando. Vem a hora do juízo. É bíblico isso é sã doutrina. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.